A coisa em Yosemite. Boa noite. Eu sou o contador. E esta é uma história que nunca deveria ter sido lembrada. Mas antes de ouvir, você precisa conhecer Daniel e o que aconteceu com ele nas montanhas de Yosemite. Foi há pouco mais de um ano. Uma viagem simples, 2 mochilas e um plano inocente. Explorar as trilhas, assistir o pôr do sol e voltar antes da noite cair. Mas nem sempre o sol volta a tempo. Daniel e o melhor amigo dele, Lucas, subiram o dia inteiro. O ar ficava mais frio, o cansaço aumentava e as sombras da floresta pareciam se esticar, como se estivessem acompanhando cada passo deles. Quando perceberam, o céu já estava coberto de estrelas, e a luz das lanternas dos celulares era a única coisa impedindo o breu completo. O silêncio da floresta era quase sufocante. Nem grilos, nem vento. Apenas o som dos passos e da própria respiração. "Vamos descer", disse Daniel. Mas a descida foi pior do que imaginavam. As pedras escorregadias, os galhos estalando sob os pés e aquele frio estranho que parecia vir de dentro e não de fora. Já eram quase 9 da noite quando Lucas, que era o mais rápido, disse que iria correr até o estacionamento para buscar o carro. Daniel concordou. Mas ficar sozinho ali parecia uma péssima ideia. Enquanto via o amigo desaparecer entre as árvores, Daniel notou uma luz mais à frente. Parecia um chalé ou um pequeno restaurante. Luzes amarelas piscando fracas entre os troncos. E decidiu ir até lá. Afinal, era melhor do que esperar na escuridão. 20 minutos depois, o telefone tocou. Era Lucas. Ele dizia que já tinha chegado no carro e perguntou onde o Daniel estava. Tudo parecia tranquilo. Até que 2 minutos depois, o telefone tocou de novo. Dessa vez a voz do outro lado não parecia humana. Lucas falava rápido, ofegante. "Não desliga! Por favor, não desliga!" O som da respiração era pesado, desesperado. E entre as palavras, Daniel ouvia o som dos passos correndo, folhas sendo esmagadas, o estalo de galhos quebrando. Lucas gritava: Tem alguma coisa aqui! Me viu! Tá me seguindo!" A ligação durou pouco mais de 1 minuto. Depois, silêncio. Apenas o som da porta do carro batendo e o trancar apressado das travas. Quando finalmente respirou, Lucas disse que vinha me buscar, mas a voz dele ainda tremia. No caminho, contou o que tinha visto. Ali, perto do estacionamento, debaixo de uma das luzes fracas, havia algo. No começo ele achou que fosse uma pessoa. Alta. Muito alta. Parada. Inclinada como se estivesse observando ele de longe. Mas conforme os olhos dele se acostumavam à luz, ele percebeu que havia algo errado. O corpo era magro demais, pálido, quase transparente. A pele e a roupa se misturavam como se fossem a mesma coisa. E o rosto? O rosto não existia. Era apenas uma superfície branca, lisa, sem olhos, sem boca, sem nada. Mas, mesmo sem feições, Lucas jurava que aquela coisa olhava ele. E quando ela inclinou a cabeça levemente para o lado, ele correu. Correu como nunca. Daniel ouviu o relato em silêncio, tentando encontrar alguma explicação. Talvez cansaço, talvez alucinação. Mas o medo no olhar do amigo era real. Dias depois, já em casa, ele tentou esquecer. Mas algo incomodava.
As luzes que ele viu no meio da floresta, o suposto restaurante, não estavam marcadas em nenhum mapa, nem nas fotos de satélite. Nada. Curioso, Daniel começou a pesquisar relatos sobre Yosemite, e o que ele encontrou o deixou sem dormir. Centenas de pessoas em fóruns e comunidades descreviam a mesma figura, alta, sem rosto, observando de longe. Alguns chamavam de o olheiro, outros de a pele branca. Mas todos diziam a mesma coisa. Quando você o vê, ele já te viu antes. E desde aquela noite, Lucas nunca mais voltou para Yosemite, nem Daniel. Mas às vezes, quando o telefone toca, Daniel jura ouvir uma respiração fraca do outro lado da linha. Sangue. Essa foi mais uma das histórias de terror macabras. Inscreva-se e continue ouvindo, se tiver coragem. Boa noite.